Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso e a gente vai dar início a mais uma aula de física, segunda aula aí do nosso conteúdo do segundo bimestre, né? Então vamos lá, hoje a aula a gente vai falar a respeito dos instrumentos ópticos, então a gente estudou bastante a respeito da óptica, as aplicações dela, né? E hoje a gente vai ver isso a aplicação dela, dos estudos que a gente estava fazendo nos instrumentos ópticos, né? Que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então, para vocês que quiserem acompanhar aí a aula pelo livro, é o livro 2 e a unidade 2. Então, o assunto, como falei, é instrumentos ópticos. Então, basicamente, o que são os instrumentos ópticos? São aqueles equipamentos que a gente utiliza para auxiliar, né, os limites da nossa visão. Então, com ele, é possível ampliar, por exemplo, coisas muito pequenas, enxergar coisas longe, né, coisas que a nossa visão, a olho nu, né, simplesmente olhando, a gente não consegue ver com perfeição. Então a gente utiliza ele para ampliar os limites da nossa visão, né? Já que a gente tem uma certa limitação para enxergar com clareza e tudo mais, né? Então a gente utiliza ele para auxiliar na visualização de alguma coisa que a gente está procurando. Então é basicamente isso. A gente utiliza para ajudar aí no limite da nossa visão. E não só isso, mas também ajuda, né, a projetar algumas coisas, como a gente vai ver a respeito dos instrumentos que são utilizados para projetar imagens e tudo mais, né? Eles nos auxiliam em bastante coisas no nosso dia a dia. Então, basicamente aí a gente tem vários instrumentos ópticos, né? Falando a respeito do nosso olho, tecnicamente ele é um instrumento óptico, né? Ele tem algumas lentes, como a gente vai ver quando a gente vai trabalhando a respeito das ametropias, são os defeitos da visão, a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos olhos, né? E a gente vai ver que o nosso olho também é um certo instrumento óptico, né? Então a gente vê aí que tem as lentes de contato, as lentes dos olhos, aquelas lentes do microscópio, a lupa, o telescópio, tudo isso daí são instrumentos ópticos que a gente utiliza para estar auxiliando em alguma coisa aí na nossa visão. A respeito do primeiro instrumento óptico que existe, que a gente tem, que a gente vai estudar, é a lupa. A gente pode chamar a lupa de microscópio simples. Por que de microscópio simples? Porque a principal função da lupa é ampliar aquilo que a gente está colocando lá entre ela e o nosso olho, né? Então a gente olha através da lupa e vê um objeto com uma imagem bem ampliada. E ele é chamado de microscópio simples porque ele é feito de apenas uma lente, né? Uma lente convergente que a gente tem. Então a gente coloca o objeto entre o foco e a lente, né, o foco dessa lente e ela, e ele é ampliado e a gente tem lá a visualização desse objeto, ajudando aí na nossa visão. Essa é a ideia da lupa. E vai ter o microscópio composto que a gente vai ver, né, que ele usa mais de uma lente. Então, basicamente é isso. O que a gente usa na lupa? Uma lente convergente, né, e que ela amplia a visão aí, né, amplia os objetos. Essa é a ideia da lupa. E como é que funciona a lupa? Bom, como eu falei para vocês, a lupa ela tem um certo foco, né? Então a gente coloca o objeto entre esse foco, né, e a lente, e a gente vê aí que quando a gente traçar os raios, claro, né, o observador que está vendo através da lente, eles não vão se cruzar lá no outro lado onde está o observador. Então a gente vai precisar prolongar os raios de luzes, e quando a gente prolonga esses raios de luz, a gente tem aí uma imagem bem ampliada. Como vocês veem aí, a gente tem uma girafa bem pequena, né, como objeto, e a imagem dela lá atrás bem ampliada. Então é basicamente esse o funcionamento da lupa. Ela amplia, né, as imagens para a gente dos objetos, como a gente está vendo bem aí, usando sempre aquela regrinha que a gente usa, né, dos raios notáveis. Se o raio vem paralelo, ele passa pelo foco. Se um vem pelo vértice, ele passa direto, né, sem sofrer desvio, como a gente está vendo nessa imagem. Como para o observador aí os raios não estão se cruzando, ele não enxerga uma imagem real e invertida. Aí ele vai ter que prolongar os raios de luzes, como eu falei, né, dando essa imagem totalmente ampliada. Então, basicamente, é esse aí a utilização da lupa, o microscópio simples, também muito conhecido como microscópio simples. Então, o segundo instrumento óptico que a gente vai estar vendo aqui é o telescópio refrator, tá? Ele também é muito conhecido como luneta astronômica, assim, é aquele telescópio que a gente aponta, né, para os corpos celestes e enxerga ele. Então, olha só, por que eu coloquei a imagem desse bom velhinho que vocês estão vendo bem aí? Esse cara, ele foi Galileu. Galileu, ele melhorou o telescópio, né? Ele já existiu o telescópio, claro, mas ele conseguiu aprimorar, né? Ampliar ainda mais o alcance do telescópio
E o que ele fez? Ele apontou para o céu à noite, né, e procurou a maior coisa que ele ia encontrar, tirando a Lua. Então ele conseguiu achar Júpiter, e ao redor de Júpiter ele via que alguns corpos estavam próximos ali, né, ficavam orbitando ao redor dele, né. E então ele viu lá umas 4 luas, né, as luas de Galileu, que a gente pode falar também, né, que orbitam Júpiter. Ele descobriu. Enfim, esse objeto ele se chama telescópio refrator porque ele utiliza um conjunto de lentes, né? Existe também um telescópio refletor que ele utiliza um conjunto de espelhos, mas não é o objetivo do nosso estudo hoje. O nosso objetivo do estudo é o telescópio refrator. Então, como é que funciona esse objeto, né? Esse telescópio refrator? Ele tem duas lentes, tá? Uma que fica lá na ponta dele e que é voltada para o objeto. Essa lente a gente chama de lente objetiva. Por quê? Porque ela fica justamente apontada para o objeto. E que objeto seria esse? Justamente, né, os planetas, né, as coisas distantes que a gente procura enxergar com o telescópio, né? Então, quando a gente coloca o telescópio lá e aponta para alguma coisa que está bastante longe, a gente aponta a lente objetiva para ele. E existe uma segunda lente que a gente chama de lente ocular, que é aquela que a gente coloca o nosso olhinho e enxerga lá, né, o objeto que a gente está apontando, que está bastante distante da gente. Então essas são as duas lentes. Objetiva porque aponta para o objeto e ocular porque é a lente que a gente coloca o nosso olho para enxergar, né, os objetos. Então, beleza. Como é que tem o funcionamento físico disso daí, né? Me explica, professor. Olha só, o telescópio ele serve para pegar objetos que estão muito distantes da gente, muito distantes, né? Então, o que acontece? Por esses objetos estarem muito distantes, esses raios de luzes que partem desse objeto e chegam até o nosso olho, quando a gente enxerga eles, eles vêm praticamente, né, em paralelo. E quando eles passam pela lente, eles são formados entre o foco da lente ocular e a lente ocular. E vocês vão ver, olha só, que o raio de luz que vem aí e passa pela lente objetiva, como vocês estão vendo, esses raios de luz amarelo que vem da esquerda para a direita, né? Eles se encontram e formam essa seta pequenininha que a gente está vendo aí em vermelho, um pouquinho mais escuro também, né? Então essa seta pequenininha aí é a formação da imagem daquele objeto que está muito distante, daquele planeta que está bastante distante da gente. E ela é formada entre o foco e a lente ocular. Por ela ser formada entre o foco e a lente ocular, e lembrando os conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores, todo objeto que é formado entre o foco e a lente, né, ele vai dar um objeto virtual e maior. E é o que acontece, olha só, quando a gente pega esse objeto bem aí, né, essa imagem, na verdade, que é formada, ela serve de objeto para essa lente ocular, e essa lente ocular amplia ainda mais essa imagem que está sendo formada bem aí. Então, quando ela amplia essa imagem, né, a gente vê essa segunda seta bem grandona aí, e é essa seta que a gente enxerga, né, esse objeto que a gente está enxergando quando a gente coloca o nosso olho no telescópio, tá bom? Então vai ter a formação de duas imagens, né, sendo que a primeira, essa menorzinha aí, serve de objeto para lente ocular, né, e ela é uma imagem virtual, desculpa, ela é uma imagem real porque ela é feita pelo encontro efetivo dos raios de luzes, né, como a gente está vendo bem aí, e ela é invertida e menor que o objeto. Já a imagem que é feita pela lente ocular, que é aquela que a gente coloca o nosso olho e a gente enxerga, ela vai ser uma imagem virtual direita, né, e maior que o objeto, como vocês estão vendo aí. Ela é feita pelos prolongamentos dos raios de luz, né, como a gente está vendo ali, porque os raios de luz que partem dessa imagem menorzinha, dessa setinha menorzinha aí que estão passando pela lente, eles não se cruzam ali, então a gente tem que trabalhar com o prolongamento desses raios de luz, formando aquela imagem bem grandona que vocês estão vendo. Então, basicamente é esse o funcionamento do telescópio refrator, a nossa luneta astronômica. É um conjunto de duas lentes que formam duas imagens, sendo que a única imagem que a gente consegue enxergar, né, é aquela imagem ampliada do objeto, e esse objeto é um objeto que está muito longe da gente. Outro instrumento bastante utilizado por nós é o microscópio composto, né? Diferente da lupa, a gente chama esse microscópio de microscópio composto, por quê? Porque ele é um conjunto de duas lentes e ele tem um funcionamento bastante semelhante ao que a gente acabou de ver lá do nosso telescópio refrator. Só que, ao invés dele procurar enxergar objetos que estão muito longe, a gente consegue enxergar com o microscópio composto, né, objetos que estão muito perto, mas eles são muito pequenos. No caso,
a célula, né, os tecidos do nosso corpo, bactérias, vírus, a gente utiliza o o microscópio composto para enxergar eles, né? E esse simpático senhor da foto aí se chama Robert Hooke, se chamava na verdade. Ele foi o descobridor da célula, é ele que descobriu a célula. Então ele fez o microscópio, colocou um tecido de planta lá, né, e viu que essa planta tinha vários pigmentos em vários pontinhos, né? E esses pontinhos ele chamou de célula. Então ele foi bastante importante aí para a nossa física e para a biologia também. E como é que tem o funcionamento desse microscópio composto? Então, semelhante ao telescópio, ele tem duas lentes, uma que a gente chama de objetiva e uma que a gente chama de ocular. A objetiva aponta para o objeto, que é aquela célula, aquele vírus que tu quer enxergar, né? E a ocular é aquela lente que a gente coloca o nosso olho para enxergar o objeto. Beleza. Esse objeto ele é muito pequeno e ele está muito próximo da lente. Que nem essa pequena seta que tem bem aí que vocês estão enxergando, né? A menor seta que vocês estão vendo bem aí. Então como é que funciona? Os raios de luzes que partem dela, né? Seguindo a regra dos raios notáveis, né? Um vem paralelo, passa pelo foco, outro vem pelo vértice e passa direto. Quando ele passa esse raio de luz, vocês estão vendo que eles se encontram lá naquela seta vermelha ali, né? A seta média aí dessas três setas que a gente tem. E forma uma certa imagem. Essa imagem ela também é formada entre o foco e a lente ocular, né? Entre o foco da lente ocular e a lente ocular, logicamente, e ela está lá servindo de objeto para essa lente ocular. Então o que acontece? A partir dessa imagem aí a gente forma uma outra imagem, né? Essa imagem ela serve de objeto e vai formar uma outra imagem que é a imagem que a gente enxerga através do telescópio, semelhante ao que a gente viu anteriormente. Então os raios de luzes que partem aí dessa imagem formada, né, dessa segunda seta aí, a seta média que a gente está vendo, eles vão pelo vértice, vão paralelo e passam pelo foco, mas eles não se cruzam em momento algum. E a gente tem até o olho do observador. Na verdade, elas estão se afastando, né? Então a gente tem que prolongar esses raios de luzes. Prolongando esse raio de luz, a gente tem a formação dessa imagem, que é essa seta grandona aí e toda tracejada, né? Então essa imagem que a gente vê, e ela é uma imagem virtual e maior que o objeto. Mas essa primeira imagem que serve de objeto para a lente ocular, ela é uma imagem real, né, e invertida. Beleza, então é basicamente esse o funcionamento do microscópio e do telescópio, né? Sendo que eles são um é feito para enxergar objetos que estão muito distantes e o outro é feito para enxergar objetos que estão muito próximos, mas eles são muito pequenos, né? Então basicamente é esse daí o funcionamento dos instrumentos ópticos microscópio e telescópio. Outro instrumento óptico que é utilizado aqui no nosso estudo, né, que é bastante importante a gente saber o funcionamento, é o da câmera fotográfica. O funcionamento da câmera fotográfica ele vai ser bem parecido com o da câmera escura que a gente já discutiu em sala de aula. Como é que funciona, né? Então a gente vai ter um objeto ali na frente dessa câmera, né, dessa câmera que a gente tem nesse caso, e o que acontece? Lá dentro dela é fechada, né, de forma que a luz não passe de nenhuma outra forma a não ser pela lente, né? E essa luz, quando ela passa, ela forma um objeto de cabeça para baixo lá, né? E faz a imagem aparecer lá no filme nesse caso, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma câmera bem antiga, né? Que ainda utilizava o filme para fazer a imagem. Mas hoje em dia a gente utiliza, né? As câmeras digitais elas utilizam sensores de luz. Mas o funcionamento, o princípio de funcionamento é o mesmo. Então como é que funciona? Como é que a gente tira uma foto, por exemplo? Então a gente tem a câmera escura, né, que é a nossa câmera mesmo de filmar, de bater foto, né? E o que acontece? Ela tem essa lente bem aí, né? A partir dessa lente entra luz. E quando essa luz vem do objeto, a gente vê, né, que a luz vem lá de cima, um raio que vem lá de cima do objeto, chega lá embaixo, né, dentro da câmera, e uma luz que vem lá de baixo do objeto chega lá em cima na câmera, né, na parte do nosso filme. E faz lá uma imagem de cabeça para baixo, como vocês estão vendo. Então aqui na frente da câmera a gente tem um objeto normal e lá dentro a gente tem uma imagem de cabeça para baixo, né? Isso por causa do princípio de propagação retilínea dos raios de luzes, como a gente já viu e a gente já discutiu em sala de aula, né? Então é basicamente isso. Quando chega lá dentro, né, o sensor ele captura essa imagem e faz lá a nossa fotografia. Então basicamente é esse aí
o funcionamento da câmara fotográfica. Sendo que a gente tem o diafragma também, né, só para lembrar, e ele é o que regula a passagem de luz. Então pode passar muita luz, pouca luz para dentro dessa câmara, né? E dependendo do que a gente tiver lá, o funcionamento, né, a gente tem determinados tipos de foto. Então é basicamente esse o funcionamento da câmera fotográfica. Ele funciona como uma câmera obscura, né? E que quando a luz passa lá para dentro dela, o sensor capta essa luz e forma a imagem para a nossa câmera. Por fim, o último instrumento óptico que é bastante utilizado é justamente, aqui está escrito câmera fotográfica, gente, me perdoem, mas é o projetor, tá? O projetor ele tem um funcionamento parecido com o da câmera fotográfica, só que ao contrário. Ao invés da luz entrar para dentro dele, lógico, vai entrar para dentro, né? Entrar nele, a luz vai estar saindo dele projetando uma imagem, né? Então como é que funciona? Vocês já viram que o projetor que eu utilizo bastante nas minhas aulas com vocês, né? É aquele objeto que está pendurado lá no teto da sala e ele aponta para a parede, lá geralmente para o nosso quadro, e esse quadro, né, forma a imagem lá projetada por esse aparelho projetor. Então o funcionamento dele é basicamente o seguinte: a gente tem dentro dele alguns apetrechos, desculpem, algumas ferramentas, né, que vão ajudar a gente. Então ele tem um conjunto dentro dele de um espelho côncavo, né? A gente tem uma lâmpada também e a gente tem um projetor de imagens, vamos dizer assim, que vai ter uma imagem lá dentro bem pequenininha, né? Então olha só, essa lâmpada aí ela ilumina lá dentro e ela reflete nesse espelho. Quando esse espelho reflete essa luz, né, a luz da lâmpada chega no espelho, ela é refletida. E a gente sabe que no espelho côncavo, os raios de luz eles são concentrados em um ponto, né? É um espelho que ele tem os raios de luz que convergem em um certo ponto, né? E ao convergir nesse certo ponto, eles conseguem iluminar bastante essa imagem que está sendo projetada de cabeça para baixo lá dentro do nosso projetor, né? Então a imagem dentro do projetor ela é formada de cabeça para baixo e a luz passa através dessa imagem. Quando ela passa através dessa imagem, né, ela passa pela imagem e passa também por uma lente. Quando ela passa por essa lente, ela consegue ser projetada na nossa parede, como a gente está vendo bem aí. Então, olha só, a gente tem a imagem lá dentro, né, como a gente está vendo, essa seta pequena de cabeça para baixo, aí, como a gente está vendo, né, e a luz chega nela e atravessa ela. Quando atravessa ela, essa luz passa também pela lente objetiva, né, e olha só o que acontece. Essa lente ela projeta a imagem de cabeça para baixo, né? Então, olha só, a gente tem uma imagem, essa setinha que está de cima para baixo, mas quando ela é projetada de baixo para cima, ela é projetada de forma inversa, né? Por isso que a imagem lá dentro do projetor ela tem que estar de cabeça para baixo. Porque se ela tivesse normal, né, se a setinha estivesse para cima, a imagem na tela estaria sendo formada de cabeça para baixo. Então é basicamente esse o funcionamento do projetor. Como vocês podem ver aí, né, é o mesmo princípio da câmera escura também. O raio de luz ele parte lá de cima da imagem, dessa setinha pequena, né, e é formada lá embaixo no quadro. E a parte de baixo dessa imagem dentro do projetor é formada, né, lá em cima na nossa tela. Então ela é projetada dessa forma bem aí, né? E as únicas imagens que são projetáveis, né, são as imagens reais, gente. Não se esqueçam, o único tipo de imagem que pode ser projetada é a imagem real. Então a imagem produzida pelo nosso projetor, né, ela é uma imagem real. Por quê? Porque os raios de luz estão efetivamente se encontrando e formando a imagem como a gente está vendo bem aí, né? Então, mais uma vez recapitulando para a gente terminar essa aula, tem uma imagem pequena dentro do projetor, ela está inversa, né? Ela está de cabeça para baixo, a luz projeta ela lá de dentro para fora, e quando ela é projetada para fora, ela é projetada normal para que a gente consiga enxergar ela, né? Sem estar de cabeça para baixo. Por hoje é só, estudem bastante, eu vou resolver os exercícios aqui, vou ficar mandando para vocês, né? Lá para vocês também estarem olhando como é que a gente faz os exercícios a respeito dessa aula, e façam também os exercícios que eu vou propor para vocês e enviem para mim para eu estar analisando, né? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula, meus queridos.